Senhor presidente, eu quero aqui, mais uma vez, reforçar aquilo que dissemos antes do início dos debates. Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos tratar o problema da Venezuela da mesma forma que se tenta tratar o problema que o Brasil vive. E sem desconhecer, senhor presidente, que o Brasil vive uma crise grave, uma crise sem precedentes na sua história. Nós que acompanhamos esse processo que se desenrola no Brasil, nós não podemos esquecer, e eu, como tive participação, fui eu que denunciei o ex-presidente Lula, e esse processo começou lá atrás, deputado Roberto Freire, na assunção do ex-presidente Lula e naquilo que ficou conhecido no Brasil como o esquema do mensalão, que se revelou um grande caso de corrupção com a compra de parlamentares de apoio político para poder governar. E esse esquema corrupto, esse esquema criminoso, que tomou conta das instituições públicas brasileiras, mais especificamente na gestão Lula e Dilma, em nada tem a ver com o que acontece na Venezuela. Nós passamos por um processo de impeachment de uma presidente que, segundo o próprio Tribunal de Contas, havia cometido um crime contra a economia nacional, o crime das chamadas pedaladas fiscais. E esse processo, senhor presidente, em nada fugiu daquilo que prevê a Constituição Federal, em nada. No Brasil, infelizmente, o problema é policial. E as instituições brasileiras, o Poder Judiciário, o Ministério Público, as polícias, trabalham a plena força para virar essa página negra na nossa história. Não se dá para confundir, senhor presidente, com o problema que vive a Venezuela, onde as instituições não funcionam, onde nós temos, senhor presidente, mais de 60 mortos, 271 presos políticos, mais de 2.800 detidos, mais de 1.100 feridos. E aí a tentativa de mascarar a realidade brasileira, de confundir a opinião pública internacional, quando as forças que geraram a crise brasileira marcaram uma grande movimentação, uma grande manifestação, que, na verdade, senhor presidente, só tinha como objetivo, e único objetivo, gerar caos, criar o caos no país, com manifestantes que foram munidos com bombas, com pedras, e que praticaram atos de vandalismo. Basta ver o que aconteceu no Ministério da Agricultura, que teve um prejuízo de mais de R$1 milhão, e que por pouco, senhor presidente, não perdemos todo o prédio por um incêndio criminoso que colocou em risco, inclusive, a vida de servidores públicos. Não dá para assistir calado as pessoas que têm uma história política, uma história de vida dedicada ao povo brasileiro, serem agredidas aqui nesse parlamento. Eu quero aqui fazer a minha referência de elogio ao deputado Roberto Freire, que, ao contrário de muitos que aqui bradam por legalidade, por Estado de Direito, tem consigo políticos corruptos de estimação. Tratam o presidente Temer de uma forma e a ex-presidente Dilma gravada na mesma delação, e o ex-presidente Lula como beneficiários de uma propina de mais de $150 milhões. Não, senhor presidente, entre essas pessoas que têm corruptos de estimação e o deputado Roberto Freire, eu fico com o deputado Roberto Freire. O fato é que eu quero aqui fazer referência, senhor presidente, à grave crise que enfrenta o povo venezuelano, a quebra total do Estado Democrático de Direito, e essa minha referência vai na pessoa da jovem Adreina Ramírez Gomes, de 23 anos. Essa jovem, que cometeu o único ilícito de ser venezuelana e de lutar por democracia no seu país. Então é bom, senhor presidente, que se deixe muito claro que o Brasil vive um problema grave, é fato, mas as instituições estão funcionando. A Constituição brasileira não foi quebrada, ao contrário da Venezuela, que infelizmente, nós temos a implantação de um Estado autoritário que reprime, que mata e que os casos em si se diferem muito. Então, senhor presidente, eu quero aqui fazer o registro
dizer que o problema brasileiro, finalizando, é muito grave, mas é um problema de polícia. Na Venezuela, não. O problema lá é a quebra do Estado democrático de direito. Obrigado.